Olá pessoal, vamos iniciando mais uma videoaula de Excel. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar duas funções que são bem interessantes para quem trabalha com planilhas grandes e precisam de fazer relatórios de apanhados, principalmente planilhas financeiras. Então a primeira que nós vamos trabalhar é a função de contar. Exemplo aqui que eu vou pegar dessa planilha e que você vai pausar o vídeo, vai construir a planilha aos poucos, bem tranquilo, construa todos os espaços, tranquilão. Se você não sabe a parte de colocar em moeda, assista a primeira videoaula da aula introdutória e veja a formatação no formato moeda, como é que ela é realizada e como é que ela é feita, que é essa aqui. Ainda mais, pause o vídeo, construa a sua planilha, dê uma olhada nela tranquila e vamos lá. E o que eu vou deixar aqui para vocês é a função, como é que ela funciona. Então aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho aqui o nome, salário e seção. Eu tenho aqui a seção, as seções separadas são 3. E aqui eu quero saber, por exemplo, na seção, nessa seção, quantos colaboradores eu tenho do setor administrativo, quantos colaboradores do setor contábil e quantos colaboradores do setor financeiro. Dentre esses totais, eu quero saber o seguinte: da minha folha de pagamento, qual é o total de salário pago para esses colaboradores da seção administrativa, contábil e financeiro? Normalmente, o que as pessoas fariam? Elas pegariam uma calculadora e começariam a fazer contas. Então, o Excel ele tem duas funções bem legais. A primeira função que nós vamos trabalhar é o conte-se. E ela funciona da seguinte forma: igual conte.se, abre o parêntese. Ele me pergunta aqui qual é o intervalo e qual é o critério. O intervalo que eu quero saber é a seção. E o critério é ter a palavra ADM. Então tanto faz em minúsculo e maiúsculo? Sim, tanto faz ser minúsculo como maiúsculo. O que você não pode esquecer é de colocar isso entre aspas, correto? Como é que eu coloco isso entre aspas? Apertando a tecla Shift, que é uma setinha virada para cima, segura e aperto a aspa, que sempre fica abaixo da tecla ESC. Então, abriu aspas, fecha parênteses, dá Enter. Então, quantos colaboradores eu tenho no setor administrativo? 4. Vamos dar uma olhada, só para fins de tirar dúvidas. 1, 2, 3, 4. Tranquilo. Então, nossa função funciona 100% e você pode utilizá-la quando precisar fazer contagens de um grande volume de informações. Contábil, vamos lá novamente. Conte.se, abro o parêntese, seleciono a minha seção, selecionei a seção, ponto e vírgula. Qual é o critério? Ter a palavra contábil, fechei aspas, fechei parêntese, dei Enter. Então, novamente lá no financeiro, igual conte.se, abro parêntese, seleciono a seção, ponto e vírgula, abro aspas, coloco o critério que eu quero, no caso aqui FINANC, que é a abreviação de financeiro, e dou Enter. Na guia salário, total de salário. Então, se eu tenho 4 colaboradores aqui na seção minha de distribuição de colaborador, qual é o volume salarial que eu pago para esses 4 colaboradores? Então, agora nós vamos usar uma função diferente. Essa função ela chama soma-se. Soma-se. Então, abro parênteses. Observe que a função anterior, conte-se, ela tinha um ponto. Então, era conte.se. Essa já não tem ponto, é juntinho. E essa tem 3 passos. Primeiro é o intervalo. Então, qual é o intervalo que eu preciso? Se na seção tiver a palavra ADM, abro aspas e fecho aspas, soma o salário. Olha que simples. Então, se na seção, que é o meu intervalo, tiver o critério administrativo, ou seja, ADM, se esse colaborador for do setor administrativo, soma o salário dele para mim. Olha que legal. Vou lá fazer novamente. Igual soma-se. Qual é o intervalo? Se na seção, ponto e vírgula para separar, tiver contábil, fecho aspas, ponto e vírgula, soma o salário. Então, se na seção tiver contábil, soma o salário. Se o colaborador for do setor contábil, soma o salário. Então, novamente, soma-se, abre o parênteses. Então, se na seção tiver FINANC, aspas, FINANC, e você não pode esquecer que tem que ser escrito da forma exata que está aqui, senão ele não consegue filtrar esse critério. Soma o salário. E dei Enter.
Ah, deu erro, deu jogo da velha. Não, esse valor, esse erro ele acontece quando o valor que está aqui é maior que o espaço que a célula me fornece. Como visto na primeira aula, você dá 2 cliques aqui entre uma coluna e outra e ele ajusta o texto automaticamente. Professor, quer dizer que se eu quisesse fazer, por exemplo, eu queria colocar um maior volume de células, essas células em branco. Porque quando eu for cadastrar colaborador, salário e seção, eu queria que já contasse aqui. Pessoal, é simples, vou usar aqui esse modelo administrativo. Ó. Então aqui, ao invés de, por exemplo, ser B16, que é o limite da minha célula, eu simplesmente posso colocar aqui, se eu quiser, B160. Então aqui também C160. Dou Enter e aqui eu começo, ó. João, só João, o salário do João de 1.000 e o setor dele é ADM. Então aqui agora, setor ADM, ó, vou fazer o preenchimento. Aqui eu tenho alteração e aqui, ó, não foi alterado. Por que não foi alterado? Porque aqui ainda está C16. Então aqui eu teria que mudar para quanto? C160. Ele pegou até o intervalo lá embaixo. Tranquilo? Então já muda automaticamente. De forma que se eu apagar aqui o João, ó, vamos olhar aqui rapidinho. Se eu apagar aqui, olhem aqui. Se eu apagar aqui o João, eu vou apagar o salário de João, vou apagar a seção. Bom, já mudou automaticamente. Pronto. Se você precisar fazer um gráfico disso aqui, um gráfico distributivo, é muito simples, né? Você consegue fazer essa amostragem. De que forma que eu faço esse gráfico, professor? É tranquilo, ó. Eu quero fazer por seção e por salário. Então, seleciono aqui, clico, seguro e arrasto a seção, aperto a tecla Ctrl, clico, seguro e arrasto os salários. Tranquilo? Clica, segura e arrasta. Com a tecla Ctrl pressionado. Vou lá no inserir. O gráfico recomendado, pessoal, não tivemos ainda uma aula para gráficos de recomendação, mas nós vamos ter. O gráfico recomendado para esse tipo de situação é esse gráfico de pizza, tá? Então, o gráfico de pizza é o melhor gráfico para essa situação, porque ele mostra a distribuição. Eu gosto de usar esse modelo de gráfico aqui, ó, que ele me dá toda a configuração que eu preciso para trabalhar com o gráfico. Então, eu vou posicionar aqui melhor esses números. Não se preocupe, que isso aqui é só um exemplo, mas é muito fácil trabalhar com gráfico. Nós vamos ter uma aula só sobre gráficos. Então você tem aqui, por exemplo, as amostras, né? Você faz um gráfico bem simplesinho aqui. Vou mudar o título desse gráfico. Posso clicar aqui 2 vezes, apago e coloco só aqui gráfico de distribuição. Bem tranquilo. Se ficou com dúvida de como é que faz esse gráfico, é só voltar um pouquinho à aula que você vai conseguir refazer esse gráfico, ok? Clicou fora aí, você tem as alterações. O bacana é que o gráfico também, conforme você muda aqui, ele vai mudando aqui o perfil também. Você tem uma planilha e um gráfico mais simples para fazer relatórios. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, voltem às aulas. Qualquer coisa, entre em contato pelo nosso e-mail que está lá no nosso canal do YouTube. Forte abraço, bons estudos, estudem muito para valer. Forte abraço, até a próxima.